A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos novamente aqui para continuar nossos estudos sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. No primeiro versículo, está escrito assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher que está sendo apresentada aqui como um grande sinal no céu, ela traz algumas controvérsias, porque alguns acham que é Maria, que aqui está falando de Maria, a mãe de Jesus. Só que não é possível, porque quando nós continuarmos aqui no estudo, a gente vai ver que esta mulher foge para o deserto, é sustentada por 3 anos e meio, que nós vamos ver em seguida. E isso não aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. Outros entendem que esta mulher é a igreja. Mas vejam bem, a igreja, ela não deu a luz a Jesus. Jesus é que nos deu vida. É Jesus que fez tudo por nós. Mas então, quem é esta mulher que deu a luz a um filho? Esta mulher é Israel. É a nação de Israel que está sendo falada aqui, e vamos ver o que aconteceu com ela. Essa mulher diz que ela estava vestida do sol, não é vestida de sol, ela estava vestida do sol. Isto nos fala sobre a graça, sobre a glória, sobre o poder do Senhor. Israel é um povo escolhido por Deus e ele sempre foi protegido e ele será protegido até o final. Salmo 84, versículo 11, ali no início do versículo, diz assim, ó, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Lá em Romanos 13, 14, está escrito: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer, nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Assim como esta mulher foi protegida, ou Israel, podemos dizer mais claro assim, foi protegida pelo Senhor. E ela estava vestida do sol. Ela tem a lua, como diz o nosso versículo, tendo a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés, eu entendo, porque tudo isso que eu botei nesse estudo, irmãos, foi assim com muita pesquisa e foi aquilo que o Espírito Santo colocou na minha mente, no meu coração, que eu estou passando para os irmãos. E a lua debaixo dos pés, eu entendo que é a supremacia de Israel como nação escolhida por Deus. Mesmo com todo o seu sofrimento, com tudo que aconteceu, ela é a nação escolhida por Deus. Ela está acima de todas as demais nações. Hoje, nossos olhos, os olhos do mundo inteiro, estão sempre voltados para Israel. E aqui no versículo 1 ainda nos fala sobre a sua cabeça, ela tinha uma coroa
de 12 estrelas. Essas 12 estrelas é muito clara e nos fala sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que nós conhecemos tão bem. E sabemos que Jesus veio da tribo de Judá. Então, no versículo 2, nos diz que a mulher estava grávida. Vejam só. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Israel, essa nação, ela teve o privilégio de ser a nação escolhida para o nascimento do Messias. Foi uma glória e é algo extraordinário, mas isto custou muito para esse povo. Muito sofrimento, muita perseguição, muitas mortes, pois Satanás tentou de todas as maneiras impedir que Jesus viesse ao mundo por intermédio desta nação, dessa mulher, como diz aqui no versículo 2. No versículo seguinte, o 3, nos diz assim: e viu-se outro sinal no céu. Vejam que no versículo 1 diz: e viu-se um sinal no céu, um grande sinal no céu. Agora nos fala sobre outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vejam nisso aqui, irmão, que quando é falado aqui sobre esse dragão, ele é Satanás, é o diabo, é a serpente, é o enganador que João escreveu sobre este sinal. Ele é vermelho, por quê? É a cor de sangue. Ele transmite ira, ódio. E nós sabemos, até no nosso meio, né? Quando uma pessoa fica muito irada, com muito ódio, a gente diz assim, ela ficou vermelha. E às vezes fica mesmo, o sangue sobe a cabeça que fica vermelho. E esse sinal, que é o dragão, que é Satanás, ele tem grande ira. E a sua ira maior é contra Israel e depois contra o povo de Deus. Nós já vamos ver. Ele é um animal terrível de olhar, porque ele tem 7 cabeças. Mas por que será essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças significam 7 reinos, que já 6 já tivemos no mundo. Nós sabemos, assim, pela história, se nós discorrermos sobre a Bíblia, né, que foi a Síria, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Todos esses reinos já passaram. Mas e a 7ª cabeça? A 7ª cabeça, o 7º reino, está para vir. E esse reino só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. É o reino, ou será o reino, do anticristo. Mas nós não queremos estar aqui, não queremos nem conhecer, nem saber nada, não é mesmo? Nós vamos estar com o Senhor Jesus na glória. 10 chifres. É um grande poder que ele vai ter. Autoridade sobre as nações. E 7 diademas. É um tipo de coroas. Ele não está com 7 coroas. O dragão está com 7 diademas
em cima de suas 7 cabeças. Diadema é um tipo de uma tiara, uma coisa mais ou menos assim. E o que acontece? João ele viu ali, vou voltar ali, o dragão, ele viu aquele sinal, e aí ele se reporta ao início, quando os anjos caíram, quando Satanás ele arrastou um terço dos anjos consigo. Aí, no versículo 4, na primeira parte, diz assim: e a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ou seja, a terça parte dos anjos, que agora nós chamamos e são demônios. Mas uma terça parte acolheu, vamos dizer, as ideias de Satanás. E Satanás, então, traz consigo esses anjos. Aqui, se nós pegarmos na Bíblia, ligeirinho, eu vou ler esses versículos, diz assim, ó, Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, falando sobre Satanás. Também é uma passagem conhecida de todos, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Não podia, não deveria de ter caído, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, vejam, ele tinha tudo ali. Ele era lindo, ele era formoso, mas isto para ele não bastava. Então diz aqui, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me sentarei, nas extremidades do norte. E ele continua, Satanás, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A ousadia dele, achando que poderia estar acima de Deus. E conhecemos a história, houve a revolta nos céus, tudo mais, e Satanás, então, foi lançado na terra. E nós vamos ver que o dragão e a mulher agora, eles, ou seja, o dragão e Israel, porque Satanás agora foi lançado dos céus. E na continuação daquele versículo 4, diz, e o dragão, que tinha sido lançado dos céus, parou diante da mulher que havia de dar à luz, parou diante de Israel, porque de Israel ele sabia que nasceria o menino, para que, quando ela desse à luz, lhe tragasse o filho. E nós sabemos, conhecemos na palavra de Deus, que Satanás sempre tentou impedir o nascimento do Messias, porque Deus tinha um plano de salvação para todos nós. Ele começou lá no Jardim do Éden, aquele lugar tão perfeito onde estava aquele casal. Ali ele tentou, a Eva, seu marido também pecou, e tiveram que sair daquele lugar perfeito. Depois, nós vimos que Israel foi levado para o Egito, tem toda a história ali de Abraão e tudo mais, e lá Faraó mandou matar todos os meninos
já também isso aí incutido na mente do faraó por Satanás, porque dessa maneira não nasceria o Messias, mas não adiantou. No deserto, quando aquele povo estava durante aqueles 40 anos, quanta tentação que eles passaram. Sempre Satanás tentando fazer com que o povo desobedecesse a Deus para que perdessem o direito de que o Messias nascesse dessa nação. Nós conhecemos na história lá de Amã, Esther, né? Quando Amã tentou terminar com o povo, e com a intervenção de Deus, o povo foi salvo. Depois, o menino nasceu, Jesus nasceu. Aí, Satanás tentou de outra maneira. Ele fez com que Herodes mandasse matar os meninos para que fosse morto o Messias. E aí o plano de Deus estava acabado. Mas parece que ele não conseguia aprender, né? Entender que os planos de Deus são perfeitos, não mudam. E haja o que houver, vão se cumprir. A tentação de Jesus também. Como não teve como matar Jesus, quando ele foi para iniciar o seu ministério, sabemos que Jesus foi para o deserto, jejuou, e aí Satanás apareceu para ele. E tentando. Por quê? Porque se Jesus falhasse, ele não poderia nos salvar. Ele pecaria. E nós tínhamos que ser salvos por intermédio de um sacrifício santo, um sacrifício perfeito. Mas Jesus venceu a Satanás pela palavra. E depois, eu digo assim, na crucificação, eu fico imaginando a alegria de Satanás no dia que Jesus foi crucificado. Ele achou que agora sim, agora tinha acabado totalmente com aquele Messias, aquela promessa lá feita que Deus fez para a mulher, que ela daria à luz um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, Jesus estava morto e ele achou que tinha vencido. Mas puro engano, né? E essa mulher, então, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Ou seja, Jesus ressuscitou. Glória a Jesus. Louvado seja o seu precioso nome. E ele subiu aos céus. O filho varão é Jesus. Não tem como ser outra coisa, outra pessoa. Ele é ungido de Deus e ele vai reinar neste mundo para todo sempre. No final da grande tribulação, nós vamos estudar tudo isso ainda, nós vamos ver que ele vai descer de volta com os santos e vai reinar nesta terra. Louvado seja o seu nome. Mas, quando aconteceu isto, diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já estava preparada por Deus um lugar para que ela fosse alimentada. Aí fala assim, ó, durante 1260 dias, dá o prazo certinho, que é o da grande tribulação. 3 anos e meio. Ela fugiu para o deserto e Deus diz ali, ó, a protegeu, Deus a alimentou da mesma maneira como este povo foi alimentado no deserto. Também Israel será
alimentado, protegido de uma maneira assim, eu creio, sobrenatural durante a grande tribulação. Quando Satanás viu que nada mais podia fazer, o que ela fez? O que ele fez? Foi contra Israel. É o que João está contando, o que vai acontecer. Aí volta de novo, porque eu tenho a impressão, não é que eu tenho impressão, irmãos, quando a gente lê que aí a gente lê alguns versículos, aí é um assunto, aí passa para outro, daqui a pouco parece que volta para aquele mesmo assunto. Me parece assim, ó, que nem quando a gente está contando algo para uma pessoa e a gente vai contando, aí a gente para porque a gente lembra de um detalhe lá do início que a gente não tinha explicado para a pessoa poder entender aquilo que a gente está dizendo. Assim, para mim, eu vejo o que João está escrevendo, porque é muitas coisas que João vê, é algo assim incrível. Então, ele inicia ali detalhando e daqui a pouco ele lembra de alguma coisa e volta. A palavra de Deus não está se contradizendo. Pelo contrário, ela está se completando. Aí ele volta de novo a falar na queda de Satanás, no versículo 7 e 8, e diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nunca mais o seu lugar será achado nos céus. E ele é precipitado do céu. Aí no versículo 9, João continua explicando. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso é verdade. Durante todas as eras, Satanás sempre enganou o mundo, enganou as pessoas. E muitos se deixam levar pelas suas mentiras, pelos seus enganos. E ele foi, Satanás, precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ele é lançado na terra e agora vai perseguir furiosamente tanto Israel como o povo de Deus, como aqueles que aceitaram a Jesus. Nesse ponto, o acusador é derrotado, que o apóstolo está falando aqui. Porque aí ele escreve no versículo 10: ouvi uma grande voz do céu que dizia, algo estremeceu com aquela voz anunciando uma coisa muito importante. E essa voz diz: agora veio a salvação, veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Agora acabou. É o Cristo que está reinando. João já está vendo algo futuro do reino milenar de Cristo e o reino eterno. Aí, mas por que essa voz tão forte dizendo isto? É porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eu acho incrível esse versículo. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Agora, ele não poderá mais acusar. Nós conhecemos a história de Jó, quando Satanás chegou na presença de Deus e disse: claro que ele te serve. Ele tem tudo. Ele é rico, tem saúde, tem tudo
Por que não vai te servir? Aí conhecemos tudo aquilo que aconteceu com Jó. Jó não sabia, mas foi uma permissão de Deus para provar a fidelidade de Jó. Quantas vezes, irmão, nós estamos, às vezes, passando por algumas coisas. Nós não sabemos o porquê, mas nós temos que ser fiéis. Deus está provando a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa certeza de que Ele está conosco. Esta voz, então, proclama a vitória do reino de Deus e também proclama que Satanás não pode mais acusar ninguém daqueles que estão lavados pelo sangue de Jesus, porque a vitória completa, total, Jesus ganhou ali na cruz. Grande sofrimento, grande sofrimento. A gente vê uma gravura destas e já dói o nosso coração. Imagina, quando eu estava fazendo isso, olhando, eu pensava, meu Senhor, o que Jesus padeceu, o que sofreu, os açoites, a dor de ser pregado. Ah, Jesus! E eles o venceram. O Apocalipse está falando aqui sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Não é uma mensagem que ainda é lá nos evangelhos que está escrito sobre a morte de Jesus, sobre o seu sangue. Apocalipse está falando. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Durante a grande tribulação, terão que dar a sua vida para serem salvos. Hoje, meus queridos, é só nós dizermos, eu aceito Jesus. Jesus fez toda a obra por nós. É de graça, é só querermos. E quantos que não conseguem entender esta bênção da salvação? Mas, infelizmente, a igreja que não estiver preparada, que ficar aqui, ela vai ter que passar por isso. E para ser salva, aí terá que dar testemunho, como diz esse versículo, o seu testemunho, e sofrer até a morte. E não negar a Jesus em hipótese alguma. Aí o João, olha só, no versículo 12, ele vê uma grande festa no céu. E está escrito nesse versículo, no início do versículo, ele vê essa festa, né? Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Fazei festa, todos que estáis no céu. E como não fazer festa? Quando nós formos arrebatados, que festa tão grande haverá no céu, que comunhão tão grande, que alegria tão grande que haverá no céu. E João fala sobre isto, mas no mesmo versículo, ele já muda de assunto. E ele diz, ai dos que habitam na terra e no mar. Que coisa triste, o que vai acontecer? Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando eu estava vendo este versículo, eu fiquei pensando, irmãos, Satanás, ele sabia e sabe que Jesus viria, que Jesus, por intermédio de Jesus Cristo, os homens seriam salvos, voltariam a ter comunhão com Deus. Ele
sabe que quando Jesus morreu, que ressuscitou, que foi para os céus, ali o seu tempo já estava pequeno, pouco para agir. E ele sabe também que quando a igreja for arrebatada, lhe restará pouquíssimo tempo, 7 anos apenas. Tudo isso ele sabe. E como é que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não conseguem entender que pouco tempo lhe resta de vida? Porque a nossa vida aqui, como diz, ela é passageira, ela é por um período. Eu já estou com 75, mas não vai ser mais tantos anos, mas que seja 100 anos, muitos vivem até essa idade, tudo mais, mas ela não é uma vida de 200, 300, 500 anos. Não! A nossa vida aqui é por um período. Então, neste período de vida que Deus tem nos dado, nós precisamos entender a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nos arrepender de nossos pecados e aceitarmos o Senhor, para aí sim vivermos para todo o sempre com Cristo, lá nos céus, festejando a salvação, nesta grande festa que vai haver lá nos céus. Mas as pessoas não entendem as coisas, né? Haverá uma grande perseguição contra Israel e contra os que aceitarem a Jesus, pois Satanás sabe que tem pouco tempo. Lá em Mateus, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 24, diz assim, ó, não tivesse, Jesus mesmo falando, aqueles dias sido abreviados, os dias da grande tribulação, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A misericórdia de Deus, né? A misericórdia do Senhor. Então, o dragão persegue a mulher. No versículo 13 nos diz, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Como ele não pôde engolir o filho da mulher, como ele estava esperando quando ela desse à luz, ele agora foi atrás, perseguindo a mulher. E a mulher, então, ela vai ter que fugir, e nós vamos ver na continuação aqui do versículo, aqui nos fala sobre o período da grande tribulação para Israel, que será os últimos 3 anos e meio da tribulação. E a mulher fugiu para o deserto. Mas, olha, é tão importante, porque o dragão talvez corresse mais do que a mulher. E talvez até pudesse alcançar a mulher. Mas o que Deus faz? Dá asas para a mulher voar. Dá asas. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quando aqui no Apocalipse, a palavra fala um tempo, tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano. Tempos são mais 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Essas asas que foram dadas à mulher para que voasse para o deserto representam a proteção de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não entendo. Mas lá em Êxodo nós vimos quando
está escrito: vós tendes visto, Deus falando, né, com o povo, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Quando o povo saiu lá do Egito, nós vimos que quando eles chegaram à beira do Mar Vermelho, eles olharam para trás e os egípcios estavam vindo, e ali eles não tinham mais como escapar. Na frente o mar e atrás os egípcios. Mas o Senhor fez algo incrível, porque Deus pode usar qualquer elemento da natureza para fazer milagres, porque Ele que fez tudo. Então, nos conta ali em Êxodo que Deus soprou um vento muito forte durante aquela noite, de tal forma que levantou aquelas paredes no mar. E Israel passou numa área seca, com seus pés no seco. Muita gente não acredita nisso e diz assim: mas é certo, é provável que fosse numa época de seca, lá numa beirinha do Mar Vermelho que eles passaram, não sei o que tem. Tudo bem, vamos dizer que seja, apesar que mesmo que fosse pouca água, não estaria sequinho que eles passaram com os pés secos. Mas tudo bem, vamos dizer que seja assim. Mas depois que o povo todo passou, Deus mandou Moisés se voltar e levantar a mão sobre o mar. E as águas voltaram e mataram todos os egípcios que estavam no meio do mar. Mas como? Não era uma beirinha ali? Não era lá uma partezinha com pouquinha água num período de seca? Como é que matou todo um exército? Irmão, vamos ter a santa paciência. Para Deus, nada é impossível. Ele fez de uma maneira sobrenatural, porque ele manda em todas as coisas as águas se separarem. E o povo passou. E depois ele mandou de volta as águas para o seu lugar. E os egípcios morreram. É isto aí. O Israel sempre foi o povo escolhido de Deus, guardado por Deus. E este povo, de uma maneira incrível, ele nunca perdeu a sua identidade. Nunca. Da mesma forma, este povo também será guardado durante a grande tribulação. Então, eu coloquei alguns fatos que eu fui lembrando, estudando. Não vou ler todos esses versículos por causa do nosso tempo, mas eu coloquei aqui que os irmãos poderão depois, com mais calma, lerem esses versículos. Eles estiveram 400 anos no Egito como escravos. A Êxodo, a gente vê a história toda. Eles saíram de uma maneira milagrosa, como eu falei, tudo mais. Estiveram 40 anos no deserto. Deserto não tem nada para comer. Para isso é um deserto. Mas eles receberam alimento, fala lá em Êxodo também no 16, quando eles reclamaram que não tinham comida e não sei o que tem. A água também eles receberam, né? Então ali eles receberam o maná e receberam a carne, as codornizes que vinham todos os dias, durante 40 anos. Isso não é um milagre? Como não crer em Deus? Como achar que alguma coisa é impossível para Deus? Isso é um verdadeiro milagre.
todos os dias eles tinham pão e todos os dias eles tinham a carne. Outra coisa que eu acho incrível, aí esse Salmo 105, versículo 37, está escrito assim: então fez sair o seu povo lá do Egito com prata e ouro, né? Mas o importante é isso aqui. E entre as suas tribos não havia um só inválido ou um só enfermo, conforme a tradução da Bíblia. Vejam, 40 anos. Ai, é algo inacreditável. Outra coisa incrível também é que nos fala que os seus pés não incharam durante aqueles anos lá no deserto e as suas vestes não envelheceram. E este Deus tão grandioso é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Que maravilha, que privilégio que nós temos, irmãos, de sermos salvos, de estarmos aguardando a volta de Jesus Cristo. Depois, lá, 70 anos eles estiveram na Babilônia, aquele período do cativeiro. Leiam depois esse Salmo 137, é coisa mais linda. É que quando o povo cativo estava ali à beira dos rios da Babilônia, então eles pediram para o povo de Israel: canta-nos uma canção lá de vocês para nos alegrar. E eles dizem: mas como nós vamos conseguir cantar estando tão longe de Sião? Ah, Deus! Este salmo me emociona tanto, tanto, irmãos, tanto. A gente só consegue cantar realmente. É porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. Glória a Deus, né? E depois também os 2000 anos de diáspora. Este povo foi espalhado, como Zacarias nos fala ali, pelo mundo todo, mas não perderam a sua identidade. E voltaram, como também esse versículo, vamos ver aqui. Eu não acho que não coloquei aqui, não. Eu tinha copiado alguns versículos, mas esse aqui... Ah, não, copiei sim. Zacarias, capítulo 10, versículo 9, diz assim: e eu os espalhei entre os povos, porque era o que Deus sempre dizia para eles: vocês desobedecem, vocês são desobedientes, eu vou espalhar vocês entre o mundo. E lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos. E olha a promessa: e voltarão. Era impossível. Há 100 anos atrás, alguém dizer que um dia Israel voltaria a ser nação. Mas Israel voltou e está aí. Um povo chamando a atenção do mundo todo. E todo mundo de olhos voltados para o que acontece lá em Israel. Isto aconteceu em 1948. E como eu estou sempre dizendo, eu creio que nós somos a última geração. Que o Senhor Jesus disse: e não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Bem, aí João, no versículo 15, ele diz: e a serpente lançou da sua boca água atrás da mulher. Água como um rio, não foi um rio, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Águas, elas representam nações, reinos. Água como um rio
pode ser assim, ó, palavras, as nações contra Israel, pode ser os exércitos do anticristo se voltando ou indo atrás deste povo. Será um tempo de angústia como nunca houve, que está escrito lá em Jeremias 37. Eu coloquei aqui. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Quando a gente pensa neste povo, irmão, que já sofreram tanto, 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 ali no nazismo, toda essa época de tantas aflições para eles. Aí, aqui em Apocalipse diz que, aqui em Jeremias diz que haverá um tempo ainda pior para eles. Será um tempo de angústia como nunca houve. Mas tem a promessa, sempre tem a promessa de Deus, mas ele será livrado dela. E olha aqui, como que ele vai ser livrado dela? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas alguma coisa extraordinária vai acontecer. Assim como Deus abriu o mar e Israel atravessou aquele mar vermelho, assim como todos os outros milagres que o Senhor tem feito com este povo, ele fará mais um milagre durante a grande tribulação. Aí, quem sabe, eu coloquei aqui, haverá um terremoto. Lembram de Coré? Não podemos nos estendermos muito, mas quando ele se revoltou contra Moisés, que veio, a terra se abriu e levou ele e toda a sua família e todos aqueles que tinham se revoltado. Não sabemos o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Pessoas ajudarão Israel, nações abrigarão Israel. Não sabemos, irmão, mas sabemos que haverá algo milagroso da parte de Deus que vai preservar este povo. E no último versículo deste capítulo, então, nos fala sobre a ira de Satanás, porque ele ficou furioso, né? Furioso com tudo isso. Ele já tem ódio de todo aquele que serve a Deus, e aqui diz que o dragão irou-se contra a mulher, contra Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o povo gentil. Porque sabemos que a salvação veio a nós por intermédio de Jesus Cristo, que veio por intermédio dessa nação. Por isso nós temos a salvação, e diz que ele veio contra todos os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Após o arrebatamento da igreja, a cólera de Satanás contra Israel será terrível. E também contra a igreja que vai ficar, infelizmente, aqueles desapercebidos, e também sobre aqueles que vão aceitar a Jesus, que vai ser um número assim incalculável de pessoas que vão aceitar a Jesus durante a grande tribulação. E o dragão, Satanás, irá se lançar furiosamente contra este povo, sabendo que realmente agora não tem mais praticamente tempo para nada. E aqui, no último slide, eu coloquei de novo este mesmo versículo. Olhem só.
Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Vou voltar atrás. Ó, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E vejam aqui, ó, que termina assim. Eu vou ler todo ele. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que será um tempo assim terrível, 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 como essa gravura aqui nos mostra, algo assim, não dá nem para se pensar. Aí no versículo, aquele anterior, terminou ali, ó, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ponto final. Agora, conforme as traduções, tem mais alguma coisa. Isso aqui é só para, vamos dizer, não é curiosidade, é só para até os irmãos procurarem esse versículo na Bíblia e tantos outros que acontecem isto. Na revista, na corrigida, na Bíblia corrigida, como a gente diz, né, a ARC, termina ali, o mandamento e tem o testemunho de Jesus Cristo, ponto final, como nós vimos. Na tradução atualizada, ali tem uma vírgula e diz, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Não está assim grifado como eu fiz para chamar a atenção. Simplesmente é uma continuação de um versículo. E aí ainda tem mais outra, na versão internacional, e tem outras versões, que o versículo 17 termina ali, testemunho de Jesus Cristo. E essa última partezinha dessa frase, ele consta como um novo versículo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 18. Entenderam, irmãos? Mas não tem problema. Eu estou explicando isso porque às vezes alguém vê isso aqui e diz, está vendo como a Bíblia está errada? Umas diz de uma maneira, outros diz de outra maneira, não está errada coisa nenhuma. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Foi na tradução, na hora que foi traduzido, que houve alguma coisa. Mas isto aqui não tem problema para nós. Então, nós vamos estarmos prontos, preparados para a volta de Jesus Cristo, que está muito pertinho. Glória a Deus. Amém, né? Aqui não são os livros deste assunto aqui. Eu ponho essa bibliografia, são todos os livros que eu já li, que eu leio, que eu procuro, e os sites. É muito grande. Tá? E no hino hoje, eu orei muito, pedi muito ao Senhor um hino para nós terminarmos este estudo. E eu achei esse hino muito próprio, quando fala que nós devemos de estarmos abrigados sobre as asas de Deus. Não é? Sob suas asas, refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei,
sob asas tão poderosa. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.